E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê, mas antes de falarmos sobre isso, quero começar o vídeo de hoje falando sobre o novo imposto sindical, que já vai ser quase um dossiêzinho, mas ainda não é o assunto principal. Quero mostrar para vocês o que foi divulgado ontem, nem a Miriam Leitão defendeu. E o final desse tema nos conecta a ele, Jair Messias Bolsonaro. Saíram algumas notas ontem muito descaradas por parte da imprensa. E temos que falar das eleições, porque o senhor Valdemar da Costa Neto andou dando a entrevista, falando coisas que eu acho que o próprio Valdemar esqueceu do que ele já defendeu um dia. Depois, aí sim a gente entra na parte interessante. Ontem, um jornalista da Globo foi flagrado. Quem foi flagrado? Ele se autodenunciou. Falou que estava conversando com o ministro, etc. tudo mais. E o que o ministro falou para ele que ele deveria cobrir? Como que a Rede Globo deveria fazer o seu jornalismo para ajudar a turma da picanha? E sobre isso, sobre um jornalismo direcionado para promover uma pauta, recentemente, nos últimos dias, saiu uma denúncia forte no New York Times, que depois virou notícia na Folha de São Paulo, onde eles pincelam alguns nomes, de forma assim bem geral, como um grupo ligado aí à esquerda internacional, vem tentando influenciar no debate algumas coisas, e a nota falava do Brasil. E aí nas redes sociais, sabe como é que as coisas funcionam? O pessoal começou a cavar e começar a descrever quem são os agentes brasileiros que estão envolvidos nesse grande esquema, e nos conecta ao próximo tema, porque, de forma bem simples, o analista de geopolítica mais respeitado pela esquerda brasileira, o Pepe Escobar, figura carimbada no Brasil 247, recentemente estava no Brasil, sempre recebido com tapete vermelho, amigo do Celso Amorim, basicamente um consultor extraoficial. Dia 17, ele afirmou com todas as letras que o BD estava investindo pesadamente em 3 cavalos de Troia. Um deles é o Dilma. Os outros 2, a gente vai falar quem é. E hoje, na madrugada, às 4 da manhã, o Jamil Chad confirmou todas as denúncias do Pepe Escobar. O Dilma é o grande traidor da esquerda, e tem mais algumas coisinhas depois. Espero ter tempo de falar sobre economia, Haddad destruindo o Brasil. E ainda tem mais algumas notícias diversas que são importantes para o Brasil, e vamos começar com a questão do imposto sindical, né? Ministério do Trabalho quer novo imposto sindical obrigatório de até o triplo do extinto. E sobre isso, pessoal, esse assunto, ele vem sendo debatido há muito tempo. E a gente vai lembrar desde quando esse assunto está sendo discutido. No primeiro momento que esse assunto entrou na mesa e falava, né, que o teto seria 1%, eu fiz uma fake news. Eu fiz uma fake news, mas foi uma fake news do amor, porque eu falei que seria o dobro. Eu falei que ia ser o dobro e eu menti. Vai ser quase 3 vezes e meia. Então, quero pedir desculpa aqui pra vocês, porque minha matemática foi assim, né? Eu falei, pô, o cara trabalha normalmente 220 dias no ano, então vamos arredondar para 200, então cada dia é 0,5%. Se antigamente você contribuía com um dia de trabalho, você contribuía com 0,5%. Então eu falava que era o dobro, mas o Globo tá falando que é quase 3 dias e meio. Você tá vendo? Quando eu faço fake news é pra ajudar o Lula. Sacanagem, viu? Ironias à parte, a nota fala assim, ó, o governo Lula pretende mexer um dos principais pontos da reforma trabalhista e trazer de volta a contribuição sindical obrigatória para os trabalhadores. De acordo com a proposta do Ministério do Trabalho, a taxa seria vinculada a acordos de reajuste salarial entre patrões e empregados que tenham intermediação sindical. E só vai ficando pior. Essa nota, ela tem um diferencial das notas anteriores dos meses passados, porque ela começa a descrever algumas coisas que mostram que é ainda pior, mas muito, assim, um absurdo de pior do que vinha sendo aventado. Vocês vão entender por que, ela explica muito bem. O texto está em processo avançado de discussão no governo e pode ser apresentado ao Congresso Nacional em setembro. O Globo teve acesso a uma minuta. O Globo tem acesso a tudo em primeira mão, tudo que diz respeito aos interesses do PT. É ditada pelas centrais sindicais que fixam um teto para a nova taxa de até 1% do rendimento anual do trabalhador a ser descontada, gravem isso, na folha de pagamento. Tu já recebe teu dia descontado. Já recebe descontado, como era antes. Não vai vir um boleto, tu vai lá e paga, e se tu não quiser pagar, não. Já sai descontado, tu não pode nem reclamar. Esse valor pode corresponder a até 3 dias e meio de trabalho, segundo especialistas. A quantia a ser paga, porém,
seria definida em assembleias com votações por maioria. Desde novembro de 2017, quando entrou em vigor a reforma trabalhista, a contribuição para o sindicato passou a ser opcional. Antes, vigorava o imposto sindical, correspondente a um dia de trabalho descontado anualmente. Isso foi na era Temer. Muita gente fala do Temer, mas Bolsonaro também teve uma participação nisso. E a gente vai falar sobre também. Mas calma. Olha aqui, começa a ficar engraçado. Votação em assembleia. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que é do PT, alega que o novo modelo é diferente do antigo. Diferente como? Mas argumenta que, sem arrecadação, não existe orçamento e os sindicatos enfraquecem. Tá, mas se os sindicatos não estão recebendo, tem alguém proibindo, você pode continuar contribuindo à vontade, se você quiser. Porque é diferente. Não existe mais imposto sindical obrigatório. Mas já tem mais. Nenhuma democracia precisa ter um sindicato forte. O que está em debate é criar uma contribuição negociável. Como essa negociação? Você escolhe quanto você quer dar? Não. Se o sindicato está prestando um serviço possibilitando aumento salarial, é justo que o trabalhador não sindicalizado, você não é do sindicato, mesmo assim você precisa pagar a contribuição. Você tem que pagar. E aí, se você não aceitar pagar a taxa, é fazer o quê? É só ir na Assembleia e votar contra. Na Assembleia dominada pelos sindicalistas, né? Então, assim, extremamente simples. Ou seja, é obrigatório. Marinho diz que a proposta ainda não chegou à Casa Civil, mas tem apoio de Lula. Óbvio. A ideia é apresentar o projeto ao presidente até o fim de agosto. Lula já defendeu publicamente um novo modelo de contribuição sindical. As centrais sindicais explicam que toda vez que uma lista de reivindicações trabalhistas for colocada na mesa de negociação, toda vez, nova negociação, um dos pontos será a contribuição sindical. Contribuição sindical. E aqui que tá. Não é pegadinha. Isso aqui é um tapa na cara do brasileiro. Porque além de você pagar mais, você pode perder o aumento. O aumento do seu salário está em risco. O que é que tem a ver o imposto sindical e você não recebeu um aumento? Eu vou te explicar. Juntamente com os debates sobre o percentual do aumento de salários, vale-refeição, demais direitos, será discutido um valor considerado ideal para o financiamento dos sindicatos. Aí veja, assim como todos os pontos da proposta em negociação, a taxa sindical também vai trazer votação. Olha só, tá as propostas, o teu salário, vamos aumentar o teu salário? Bota votação, vamos aumentar. Ah, tá bom, tá. O aumento tá bom, vamos botar. Vamos, o vale-refeição aumentou, tá bom, tá. Voltamos, beleza. Vota tudo. Aí chega na hora de votar, a contribuição. E a contribuição? Não, contribuição não. Contribuição não. Você votou contra. Porque o Luiz Marinho falou que você podia votar contra. Se todos os itens da pauta forem aprovados, todos, teu salário aumentar, teu vale-refeição aumentar, um novo plano de saúde melhor, odontológico, vale transporte, tudo melhorar, menos o valor da contribuição sindical, o pacote de acordo cai. E a negociação recomeça. Teu salário aumentar, tudo ia melhorar, tua vida ia dar um upgrade. Não vai aceitar? Então não tem aumento. Não tem. Acabou. É a turma do Lula. Mas isso aqui, gente, com muito amor. Com muito amor mesmo. Não reclama, não chora. Portanto, reajustes salariais só se tornarão reais quando o valor da contribuição sindical para aquela rodada de debates for aceito e definido. Os dois pontos estão vinculados. O seu aumento salarial está em risco pelos sindicatos. A Assembleia vai definir se aprova ou não a contribuição sindical. É só ir votar contra. Aí você vota contra, você não tem aumento. Se a oposição for maioria, o processo volta e recomeça a negociação. É isso aí. Entendendo, né? Você é obrigado a votar. Você é obrigado a votar. Você é obrigado a pagar no imposto sindical. É basicamente isso. Sob reserva, integrantes das entidades patronais avaliam que o valor estipulado é muito alto, né? É muito alto. Mas é isso que eles querem. Pão com mortadela é no passado. Agora, eles querem proscuito. Já viu o que é proscuito? Eu acho que o nome é esse, até no Brasil também. É um presunto assim fininho, defumado. Negócio de rico, negócio fino. Aqui tem umas pizzarias que bota como na pizza. Eu nunca como porque não
Não é meu sabor favorito. Aqui, quando eu peço pizza, que é coisa bem rara, eu gosto de pedir pizzaria brasileira. E olha que quando eu morava no Brasil, eu nem gostava de frango catupiry, mas é o que me faz sentir um pouco brasileiro. Frango catupiry, bem simples, ou 4 queijos, eu gosto de pedir queijo. Tem uma pizzaria baratinha de uns áreas aqui perto. A margarita é só queijo. Normalmente é a minha preferida, só isso. Prosciutto, mas agora é o MST, da CUT. É um novo nível, pessoal. Vocês têm que ajudar aí a turma do sindicato, né? A picanha. Mas mesmo muito alto, né? Eles afirmam que o debate deve avançar. Os sindicalistas argumentam que o financiamento é parte essencial para manter o trabalho de base, deslocamento, material, reuniões, né? Passagem, primeira classe de preferência. A contribuição é para o fortalecimento desse movimento, o braço de ruas do petismo. Pela proposta, 2/3 do valor arrecadado seriam destinados aos sindicatos e o restante vai, né, dividido para as confederações, federações. De acordo com o levantamento do Diese, olha agora, o orçamento sindical proveniente da contribuição do seu trabalho, em 2017, os sindicatos recebiam 3 bilhões e 600 milhões. Na época era obrigatório. Quando passou a ser opcional, muita gente abandonou. E hoje, 2023, o orçamento caiu para 68 milhões. Uma queda de 98%. E o Dilma está entrando em campo para ajudar os seus amigos. Da mesma forma que ele ajuda a Rede Globo. Esse assunto é tão absurdo que nem a Globo defendeu. Nem a Miriam Leitão defendeu. E o Reinaldo Azevedo, que era o último bastião, se calou. Se calou. Ele não conseguiu defender, então ele se calou. E a Miriam tá ali, ó. Volta do imposto sindical mostra a visão velha do trabalho no Ministério de Marinho. Mas ela tirou o Lula, né, da equação, você percebeu. Não, ele é o Marinho. O Lula não compactua com isso. E eu coloquei aqui essas duas notas, né? Se você quiser bater um print, falar, ó, nem a Miriam Leitão defendeu. Porque hoje já se tornou um padrão, né? É a escala da vergonha. Quando nem a Miriam Leitão defende, é porque assim, passou de todos os limites. E aí, eu quero relembrar algumas coisas e agradecer a quem me apoia, porque se não fosse vocês, eu não ia ter isso de forma tão organizada. Isso aqui é no Atlas de maio. Governo Lula deve enviar projeto de reforma sindical ao Congresso em agosto. Não é a primeira vez que esse assunto está entrando em campo. É que agora está falando, ó, mês que vem já deve estar batendo martelo. A previsão era este mês. A nota do Guilherme Seto da Folha de São Paulo falava sobre isso. 7 de abril. Estou indo do fim para o começo. Caio Junqueira. Governo negocia retomada de financiamento a sindicatos. 1º de abril. Também do Caio Junqueira. Sob Lula. Sindicatos retomam protagonismo no governo federal. Não só a nota comentava sobre as posições de destaque que os sindicalistas vinham obtendo. Vocês devem lembrar, né? Colocaram na preview um dos maiores fundos de pensão do mundo. Né? Do mundo! Sindicalista. Vou tomar conta. A turma, picanha. A coluna trazia um tema que fazia estremecer o bolso do trabalhador comum. Possibilidade de retorno da contribuição sindical obrigatória, reportando que um dos principais objetivos agora será tentar, de algum modo, rever o modelo de financiamento dos sindicatos que foi afetado com o fim do imposto sindical na reforma trabalhista do governo Michel Temer. 23 de fevereiro, após desgaste, Lula nomeia indicado por central sindical para posto no trabalho. Se lembra que teve as ameaças, que ia ter greve, etc e tudo mais? Assim como o MST, né? Eles fazem pressão, greve, nomeação no INCRA. Aí vem os sindicatos, greve, pressão, nomeação. Ali, aquilo outro, fundo de previdência. Ih, sensacional. E essa nota também falava sobre imposto sindical. Ó. A coluna ressaltava que, para os próximos anos, as centrais sindicais têm como prioridade o reforço dos instrumentos de negociação coletiva, a criação de mecanismos de financiamento dos sindicatos. Isso não é algo novo. A notícia de ontem não deveria ter chocado o Brasil. Aí você deve falar, mas votamos no Lula sem saber. Fomos enganados. Será? Chegaremos lá? E obviamente se eu estou perguntando é porque a resposta é não, né? 23 de fevereiro. O argumento do novo governo para a volta
do imposto sindical. Aí falava, né, sobre as movimentações do possível retorno do imposto sindical, a Veja publicava aqui. Discretamente, começa a desenhar nos bastidores do novo governo um discurso para justificar a volta de um mecanismo de financiamento dos sindicatos em substituição ao extinto imposto sindical. 18 de janeiro, mal tinha começado o plano das centrais sindicais para convencer Lula a ressuscitar o imposto sindical. Tá ali, né? Aí, no texto, sindicatos teriam o poder de convocar assembleias com essa finalidade, a qual poderia aprovar a nova taxa, seu valor, modo de arrecadação, etc. E a matéria consegue resumir muito bem qual era o interesse dos sindicalistas com essa medida. Na prática, isso quer dizer que caberia a um grupo restrito de sindicalizados decidir em assembleia como e quanto sairá do bolso dos trabalhadores. E aí falava que antes da reforma trabalhista, aprovada pelo Temer, as centrais abocanhavam mais de 3 bilhões. E hoje, menos de 70 milhões, né? Uma queda de 98%. 11 de janeiro, Lula receberá centrais para discutir trabalhadores de EPS e salário mínimo. Essa nota na Folha de São Paulo. E um dos objetivos, que a nota já falava também desse encontro, reforçar o mecanismo de negociação coletiva para a volta de uma espécie de imposto sindical. Não é novidade. Não deveria ter chocado ninguém. E aqui é tipo o mercado de carbono, é tipo a reforma tributária. Só vai mesmo pegar no tranco no país, as pessoas, os parlamentares, quando o Lira colocar em votação. O Lira vai falar, meu Deus! Aí vem aquela gritaria. Mas o assunto é velho, ó. Mas velho, ninguém falando disso. E é uma das queixas que eu faço várias vezes, que eu falo, pô, eu entendo que tem problemas, eu entendo que o judiciário deixa muita gente satisfeita, mas não dá para ficar monotemático. Tem muita coisa acontecendo no Brasil e que eu creio que são temas que falam para fora da bolha da direita. Até pra gente aumentar o número de pessoas insatisfeitas, pra gente conseguir um tipo de mudança. E aí o que eu falei para vocês. Isso aqui também tá no Atlas. 26 de setembro de 2022. Estávamos no período eleitoral. Estávamos no período eleitoral, gente. Antes do primeiro turno. Se não estou enganado, né? O segundo turno foi dia 30 de outubro. PT estuda taxa negociada para substituir imposto sindical. Sindicatos registram menor arrecadação com fim da contribuição obrigatória após a reforma Temer. Aí estava ali, ó. Ainda em 2022, a Folha informava que o plano consistia em uma proposta para recuperar o financiamento de sindicatos com base em uma taxa a ser cobrada dos trabalhadores, mas com um percentual a ser estabelecido em negociação coletiva. É ou não é o que está colocado na mesa? Então, assim, não dá para nenhum trabalhador botar a mão na cabeça e reclamar falando que ele não sabia. Você pode até não saber, mas você é um desinteressado. Vocês têm o direito de reclamar, porque vocês votaram contra isso daqui. Vocês votaram contra isso daqui, que muitos de vocês sabiam disso. Que acompanharam, viram em vídeo. Mas e aí? E agora? Na hora aí, né? Não dá só para reclamar ontem. Aí ontem essa notícia no Globo, 3 vezes meio, então gritaria. Mas olha quantas vezes, quando e quantas vezes, eu fiquei até sem entender. Eu falei, rapaz, porque logo hoje as pessoas fizeram tanta algazarra, tanta gritaria. Não é a primeira vez. Não é, vocês estão vendo? Não é a primeira vez. Teve um pouco mais de detalhes, né? A nota da Globo. E aí eu falei que esse tema nos conectaria no próximo, falar um pouco de Bolsonaro. Vamos voltar no tempo. Mostrar a diferença da esquerda para a direita. É água e óleo. Não se mistura. Bolsonaro proíbe cobrar contribuição sindical no salário, na folha, que é o que o Lula quer fazer. Entenda a mudança. É o que eu falei. O Temer fez uma coisa e Bolsonaro aprimorou. Aí Bolsonaro deu a rasteira de vez. O que muda com a MP de Bolsonaro? Se o trabalhador aprovasse o pagamento do imposto sindical, o valor era descontado diretamente na folha de pagamento. Com a MP de Bolsonaro, né, o recolhimento deixa de ser feito sobre salário. O texto também passou a exigir a apresentação de autorização do trabalhador expressa e por escrito, para ter certeza que ninguém vai ser passado para trás. Agora, a cobrança passa a ser feita por boleto bancário
que deve ser enviado por correio ou e-mail ao trabalhador para que ele pague na rede bancária. Segundo o governo, segundo Bolsonaro, a intenção é reforçar o caráter facultativo da contribuição. Governo Bolsonaro, redução de impostos, redução de taxas, né? Imposto sindical. Já não tinha, mas vamos ter certeza que é facultativo. Governo Lula, tome ele imposto, tome novo imposto. E imposto atrás de imposto. É água e óleo. É cristalino assim a diferença. Eu não sei como as pessoas não enxergam. Mas a turma fica aqui no papo da Rede Globo, ai do amor. Muito amor de uma picanha. Cadê a picanha? Mas vamos continuar. Vamos falar dele. Helene Cantanhede ontem soltou essa pérola. Polícia Federal e COAF de volta ativa em caminhos que levam a Jair Bolsonaro. A Polícia Federal não estava trabalhando no passado? Não estava? Tudo que foi revelado, por exemplo, na época das compras do consórcio Nordeste. Eu não vi a Helene Cantanhede. Talvez ela estivesse dormindo, né? Parece que a polícia trabalhar, parece que é perseguir quem ela não gosta. Absurdo. Ela está ofendendo a Polícia Federal. Tão perseguidos e asfixiados nos últimos 4 anos. Mas pera, como assim, Eliane? Como assim, filha? Como assim? Como é que a esquerda acusa Bolsonaro, né, de armar até os dentes à polícia? É emenda, é isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Como assim asfixiado? E eles recuperaram o prestígio. Porque agora... Por quê? Por que recuperou o prestígio? Deixou de ir nas vítimas da sociedade, né, nos manos. É por causa disso? Que jornalista não gosta. E estão trabalhando a todo vapor de forma discretíssima. Não é discretíssimo. É o tempo todo entrevista, daquele jeito. Várias informações. É com eficiência, poucas vezes. Não, realmente, né? Tanto vazamento para um lado para o outro. Não, sensacional. Vazou lá um negócio do COAF, né? Só na empresa, mas muito eficiente, extremamente discreto. Tá louco. Imagina acreditar no que Helene Cantanhede escreve. Olha essa nota, essa é melhor. O Sakamoto, ele teve a coragem de escrever essa manchete, mesmo escrevendo este parágrafo. Olha como são as coisas. Bolsonaro não consegue esconder que fuga do Brasil passa por sua cabeça. Essa é a manchete. Aí tu vai ler a matéria. Tivemos mais um exemplo. Um exemplo, que Bolsonaro vai fugir. No evento que Bolsonaro participou em Goiás, né? Olha o exemplo. Estive 3 meses nos Estados Unidos, no estado da Flórida. Realmente um estado fantástico. Mas apesar de ter sido acolhido muito bem, não existe terra igual a nossa. Sei dos riscos que corram em solo brasileiro, mas não podemos ceder. Sei dos riscos, não vou ceder. Não vou ceder. Lá é bacana. Eu gosto do Brasil. O cara tá afirmando com todas as letras que não vai ceder, que sabe dos riscos e ainda assim irá enfrentá-los. Bolsonaro vai fugir. Esse é o jornalismo profissional. Cara, esse daqui merece, ó. Delírio jornalístico. Não tem outra coisa. É um delírio. O cara tá delirando. Essa é a esquerda delirante. Parabéns aí pro Sakamoto. Mas vamos lá. Aqui foi só um vídeo que o Bolsonaro postou ontem, né? Não canso de divulgar também. Lá no evento do dia 18, já que o Sakamoto aí falou. Tá meio cheio, né? Meio assim, né? Só um pouquinho. Tanto que o Metrópolis teve até que apagar aquela nota que falou que tava vazio, esvaziado. Depois postou uma nota falando que tava cheio de novo. Mas vamos continuar. Aí, só manchete é suficiente. A Polícia Federal investiga Bolsonaro de forma técnica, séria e isenta. Não sei se acompanharam o vídeo ontem, que eu mostrei aquela da Malu Gaspar, falando de momento perfeito, a importância de criar narrativa, esperar a mudança na PGR. Muito técnico, né, gente? Muito técnico. Nada político. Muito técnico. Mas sensacional. 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 Aí, falando da fala, da questão do Delgatti, etc, tudo mais. Ontem, Delgatti foi condenado a 20 anos de cadeia por vazar mensagens da Lava Jato. Isso é no âmbito da Operação Spoofing. Olha só, né? Será que é por isso que ele falou que está sendo... né, tá em perigo? Ele tem que ser solto?
Será que é por isso que ele falou que tava em perigo? Um baita álibi, né? Falar que o problema é Bolsonaro, né? Que isso, e aí fica solto, né? Sabia que ela toma uma cadeinha, né? Ninguém toma uma dessa de surpresa. Né? Beleza, é por isso, né? É nesse momento aí, o que é que vocês acham? Será que é por isso que ele cantou de galo para as perguntas da esquerda e ficou em silêncio quando foi questionado pela direita? Perguntas que a gente fica fazendo, né? A gente não consegue a resposta. Mas vamos lá, vamos lá. Rolex entrega a Bolsonaro foi feito sob encomenda, diz perito. Bom, eu não sou um perito, não sou especialista, mas eu achei no mínimo curioso esse breve comentário do Rafael Gloves. Ou seja, foi feito para ele, né? Já que foi sob encomenda, o que o Rafael dá a entender. Personalíssimo. Obrigado, UOL, por encerrar esse assunto. E aí, para chegar na parte mais intrigante do dia de ontem envolvendo Bolsonaro, olha isso daqui. No primeiro momento, eu até achei que, falei, pô, não, isso aqui é fake news. Isso daqui é notinha plantada para queimar o Valdemar. Mas aí você vai ler a nota e tem a fala do Valdemar. A entrevista que o Valdemar concedeu. Então eu falei, pô, não, então o Valdemar realmente... Eu não acredito. Meu, Valdemar... PL de Bolsonaro sonda Marta Suplicy para ser vice em São Paulo. O nosso apoio a Nunes não está condicionado a ter o vice na chapa. Está condicionado a quê? A indicação ao TCE, que o Valdemar quer emplacar lá, o Bertaioli, o amigo dele, essa daí, as secretarias, pro Pele Raiz. Qual é o pacote? Qual é o pacote do Valdemar? Eu quero saber. O ex-presidente Jair Bolsonaro entendeu que o nome de vice precisa ser da melhor pessoa, não do PL. Será que o Bolsonaro realmente entendeu isso, Valdemar? Você tá meio estranho, Valdemar. São Paulo é uma cidade de centro. O que é centro, né? Ah, Marta Suplicy, então, você coloca um candidato de centro, né? Direita, esquerda, ambidestro. Você bota um ambidestro, tipo Nunes, e aí para reforçar que ele é de centro, aí você bota uma senhora de esquerda, pra valer. Defensora do meu corpo, minhas regras. Essa é a moderação que o Valdemar defende. O que interessa para nós é que o Nunes ganhe. Como assim? Ganhar pra quê? Pra fazer o quê? Numa composição dessa com a esquerda? Eu não tô entendendo nada. Marta seria uma escolha muito boa para ser vice, mesmo por outro partido, afirmou Valdemar ao Valor Econômico. Procurada pelo Estadão, a assessoria do presidente do PL informou que a discussão para que Marta seja vice na chapa de Nunes está em sondagens iniciais e reconfirmou isso mesmo, estamos sondando. A reportagem também procurou ex-prefeita, mas não teve retorno até o momento, o espaço segue aberto. A Marta Suplicy iniciou sua carreira no PT, ficou lá acho que por 27 anos. Prefeita, deputada, senadora. O Valdemar vai chamar quem? O José Disseu agora? Vai chamar o Disseu, porque Disseu era amigo do Valdemar. Pronto, o Disseu agora vai se filiar no PL. Sentar no colo do Valdemar. Aí, um complemento. Marta Suplicy é uma boa opção como vice, diz Valdemar. Precisa ver se todos topam. O Pelo me perguntou, né? Então, tá sendo democrático. O nosso pessoal tem muita restrição. A gente, com o passado... Não passado, Valdemar. É uma história. 27 anos no PT, Valdemar. Mas se a gente não aceitar gente nova, não vamos crescer. Declarou, né? O presidente do PL também disse que Marta seria uma boa escolha para a chapa Nunes, pois tem um voto da periferia. Ela tem um voto da periferia. Vem cá, eu não vou nem entrar nesse ponto. Quantos votos a Marta Suplicy retira do Nunes? Porque, na boa, eu acho que a pessoa tem que votar. Mas nesse caso aqui, o voto é nulo. Porque, assim, vai chegar em 2026, essa que olha, é a eleição mais importante do ano que vem. É a cidade, né, com o maior poder econômico do Brasil. Terceiro maior PIB do Brasil, fica atrás do PIB brasileiro, o estado de São Paulo, e o PIB da cidade de São Paulo. Sabe? Assim,
Aí vai nacionalizar, já tem um candidato do Lula. Aí vai chegar em 26 e falar, ó, o bolsonarismo virou o quê? O bolsonarismo virou puxadinho da Marta Suplicy, uma defensora do meu corpo, minhas regras. Aí o Valdemar falou, né? Precisa ver se todos topam. Se todos topam. Antes de falar sobre isso, quero trazer duas coisas. Uma é essa. PL já trabalha com o cenário de Bolsonaro preso e fora do campo em eleições de 2024. Essas duas notas ali, já dá para saber que quem não teve nota plantada foi o próprio Valdemar que falou, né? Resta agora saber quem foi que passou essas informações para Bela Megali. Foi o Valdemar também? Ou a assessoria dele? Tá aí. Tá vendo aí? O presidente do partido, Valdemar, tem deixado claro que seu plano é usar Bolsonaro. Bom, pelo menos tá claro. Tá deixando claro, né? Graças a Deus. Não tá escondendo. É usar. Palavra perfeita. Usar. Ele vai usar e depois que joga fora, né? É isso. É usar. Cadê os valores que o Valdemar disse que estava defendendo? A mudança? Que o PL seria um partido de direita? E aí eu quero mostrar. Na época da reforma tributária, quando os deputados voltaram numa reforma ideológica para dificultar a vida do trabalhador brasileiro, quem sabe até ameaçar a carne vermelha, porque não se sabe o que vai ser o imposto do pecado, o que eles vão querer taxar. Na época dessa confusão, o Valdemar impostou essa nota. 3 partes. Na primeira parte, no segundo parágrafo, ele falava assim, ó, para que não fique dúvida, somos um partido de oposição e seguiremos unidos nas pautas conservadoras que a direita sempre defende. É conservar o quê? Conservar o direito de defender o meu corpo, minhas regras? Eu não consigo entender. A Marta também é defensora de umas coisas aí, né? Meio complicada. Meio complicada, né? Uma substância aí que eu não recomendo que você use. Senão você vai ter problema com a polícia. Ou seja, se entrar em pauta algum projeto que fere a nossa liberdade, valores da família, da fé cristã, do agro, da criança... não, a Marta Suplicy não é a favor da criança, né? Então não tem problema. Porque não vai ter nem criança. Não vai ter nem criança, então não tem pauta contra a criança, que não vai ter criança. É a favor do... Pô, aí o Supla, né? O Supla, Papito gosta. A nossa a bancada inteira estará unida invariavelmente votará contra. Tá. Mas aí que volta aquele ponto, né? Precisa que todos topem. O Nicolas vai topar isso daí? Eduardo Bolsonaro vai topar isso daí? Bia Kicis vai topar isso daí? Carolina de Tony, Felipe Barros, Luiz Felipe Orleans de Bragança, Jordi. Pergunta, né? Porque o Valdemar falou. Tô aqui pensando nos ideológicos. Né? Os extremistas, segundo o Valdemar, não são moderados? Os que têm voto. Os que têm voto topam? Ou só os que não têm voto? O pele raiz. Que onda esse Valdemar tá, viu? Isso tudo no processo do TCE. Valdemar e o Bertaioli estão demais, viu? Se uniram ao Kassab. Rapaz, fica vendo aí como estão as coisas. Fica aqui só o questionamento. Eu queria ter mais respostas, porque, assim, na verdade, eu não vou nem falar o que eu acho, porque acho que já ficou meio claro já. Mas vejam o que está acontecendo. Gente, eu acho que é momento de, inclusive, começar a cobrar. Posso estar errado. Mas tem, inclusive, começar a cobrar até os deputados. O Valdemar não adora falar que o Nicolas é um canhão de votos, que isso, aquilo, outro, começar a cobrar. E aí, Nicolas? Concorda com o Valdemar? Porque, gente, tá passando de todos os limites. Todos os limites. Pelo menos é o que eu acho, né? Você pode discordar comigo. Mas eu acho muita sacanagem esse tipo de nota no momento atual, ainda contra Bolsonaro, falando em nome de Bolsonaro, sabe assim, cadê a defesa dos valores, né? É a pergunta que o Valdemar, ele mesmo afirmou que o PL iria defender, mas beleza. Vamos entrar agora na parte ainda mais interessante. Tem meia hora mais do que o suficiente. Antes de falar da turma da Globo, o Poder 360 fez uma nova análise das lives do Lula para falar que o Lula chegou a 2,5 milhões de visualizações com 10 lives semanais. Flopou. No Facebook, apenas as 10 primeiras transmissões do presidente somaram 850 mil visualizações. No caso de Bolsonaro, as 10 primeiras, 12,5.
Dá mais de 12 vezes, né? Então, beleza. Já deu pra ver uma diferencinha. Quando teve a primeira live, eu falei um dia antes. Pode abrir o vídeo. Eu falei, ó, vamos olhar se vai ter repercussão ou não. Porque, gente, a primeira live, normalmente, de qualquer projeto, sempre dá bom. Sempre tem um número muito bom e depois vai caindo. É normal. Depois você pode recuperar, se tornar algo muito maior. Mas quando já é alguém conhecido e vai lançar um projeto, aquele vídeo, muitas pessoas assistem, né? Pede ajuda, pô, ajuda a divulgar, tem aquele clamor inicial. A primeira já flopou. Somando Twitter, Facebook, YouTube, 592 mil. 93. Vou até arrandar pra cima. Aí eu falei, rapaz, gente, eu tô muito surpreso. Eu achei que seria um pouco melhor. Vamos ver a próxima, vai que alguma coisa acontecer. Porque na época falou, não, a gente não divulgou direito, isso. Faltou divulgar com antecedência. Segunda live. Reduziu ainda mais a audiência. Com muito tempo agora, né, pra divulgar. A terceira, gente, meu Deus do céu, não deu nem 200 mil views, você somando as 3 plataformas. Olha pra isso. Na verdade, são 5 canais diferentes que estão somando. YouTube do Dilma, Facebook do Dilma, Twitter do Dilma, YouTube do Planalto e YouTube do canal do governo. Então o cara, ele não tem nenhum apelo, mas é o cara mais aprovado do Brasil, não pode pisar na rua porque é vaiado, mas é o político mais amado desse país. E aqui é uma comparação, né? Os números dele e os números de Bolsonaro. Complicado ali, né? Pô, tem ali 50 mil, 40 mil, né? 0,04 é 40 mil. 8 de agosto, 0,0 tem 30 mil views. É, bicho, tá ruim, viu, Lula? Tá ruim, irmão. Realmente tá precisando de uma força na mídia. Deve ser por isso, ó. Tá fechado com a Rede Globo. Aí ontem, não é que o jornalista da Rede Globo deixou claro as ordens que o PT, o ministro do PT passou pra ele. Vamos ouvir. Vocês já devem ter ouvido. Esse vídeo circulou, meu Deus. É um épico desse ano. Qualquer retrospectiva tem que estar presente. O discurso ali no Palácio do Planalto é outro. Eles querem que o foco fique mesmo nessas denúncias todas que estão aparecendo. Inclusive, pela manhã, eu mandei uma mensagem para o ministro para perguntar de outro assunto, falar sobre reforma ministerial, se teria anúncio de ministro novo. E aí ele disse o seguinte, nada disso, nem hoje, nem nos próximos dias, porque vocês têm que ficar focados aí em CID, em Delgatti, vocês já estão tendo muito trabalho, então esquece essa história de reforma ministerial. Do discurso, tá, de outro assunto, falar sobre... Vocês têm que estar focados aí, viu? Bolsonaro, Cid, tem muito assunto. Esquece o PT, cortina de fumaça. E o cara meteu essa ao vivo. Tá nem aí. Nem aí pra nada. Com 54 milhões de verba de publicidade, eu acho que a Globo tá mais do que certa, né? Em seguir as ordens. O engraçado é que esse vídeo é do dia 18 de agosto. E se o meu conhecimento acumulado ao longo desses anos não estiver errado, se o Brasil teve acesso a esse vídeo, foi graças a alguma tia do Zap, algum tio do churrasco ou algum primo ou prima do Zap. Foi algum cidadão comum que viu, achou nos últimos dias, falou, rapaz, não acredito. Não acredito. Falou, começou indo até catapultou, porque foi do dia 18. Só começou a circular ontem. Eu falei, rapaz. Então, o grande herói aí que achou esse recorte, que tem que ser herói até para aguentar ouvir a Globo News. Então, parabéns aí, onde quer que você esteja no local do Brasil. Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Assim, é uma peça-chave para entender toda a relação de amor e carinho entre Lula e a Rede Globo. O Mafinha fala, e o jornalista da Globo que admitiu que o governo do PT que manda na pauta deles. O Van Garten compartilha falando de um ministro atual. Vocês, imprensa mídia, têm que ficar focados em Cid Delgatti. Nada de trocas ministeriais. Só não vê quem não quer. Aí, gente, além dessa questão que o pessoal comenta, né? O Lula tá dando muito dinheiro de verba de publicidade pra Globo. Tem também o embate em torno do PL 2630, né? Dá um dinheirinho pro jornalismo profissional, o PT apoiando com força. Com cobertura sobre Bolsonaro, Globo News lidera a audiência na TV paga. Amplia um pouco
essa discussão. Vocês não acham que a Globo recebendo sempre, quase sempre, né, em primeira mão, porque às vezes tem outros jornalistas que recebem, mas quase sempre recebendo em primeira mão notícias, né, secretas, vazamentos. Será que isso também não ajuda a dar audiência? Quanto maior a audiência, mais custoso é para anunciar, né? Então fica parecendo que a Globo acaba por ganhar, né, apoiando o governo Lula, não só com verbas, mas com essas informações de bastidor, né, que trazem audiência, você pode ganhar na hora de você, né, fazer ali o merchan. E a situação fica ainda mais suspeita. Quem publicou isso daqui foi o Léo Dias, jornalista de fofocas. Não sei se o Léo Dias mente, mas o Léo Dias publicou ontem que com corte de gastos, Globo faz jornalistas dormirem em cama com pulgas. Habituados a ficarem nos melhores hotéis, os jornalistas estão tendo que se acostumar com habitações mais baratas. Então parece que realmente a Globo tem que se amarrar, seu padrinho, né? Essa relação aí parece que se afundar, afunda os dois juntos, de mãos dadas. Um precisa do outro. O Ricardo Souza do TV Pop, né, que também faz cobertura de fofocas, conta a mesma história. De agora sai do site TV Pop. Mais problemas nos bastidores da Globo. Tem jornalista pagando hotel do próprio bolso depois de ter sido mordido por pulgas no que a TV bancou. Crise na Rede Globo. Vamos lá. A parte mais interessante, além dessa questão da Globo, que é bem simples de entender, é um assunto que vocês também já conhecem, mas é sempre bom quando tem mais provas, mais informações, mais conexões, que você fala assim, pô, tá cada vez mais claro o que acontece, tá cada vez, sabe, mais cristalino, que algumas agendas, elas estão sendo importadas, estão forçando coisas no debate público que sequer passam na cabeça dos brasileiros. E você aí, dentro da esquerda, você tem meio que dois grupos. Os dois que dão suporte ao Dilma. A turma Foro de São Paulo, aquela esquerda mais raiz, turma meio que pró-BRICS. E você tem a turma do Biden, que é a turma do Soros, do Schwab, do Cláudio, todo mundo aí. Você tem esses dois blocos, né? Os liberais progressistas e o Comuna pra valer. Rodrigo Silva, que é o cara do Spotnix, o site, ele discorreu sobre isso. Ele não discorreu sobre a matéria da Folha de São Paulo, até porque a matéria da Folha de São Paulo foi postada depois, acho que só no dia 18. Ele comentou com base na matéria do New York Times e trouxe algumas informações extras, falando o seguinte: volta e meia me perguntam se a gente ganhando dinheiro para defender o governo Comuna nas redes sociais brasileiras. E aí pare e pense. Se ele fala, tem. Se tem gente recebendo dinheiro para falar bem de outro país no Brasil, imagina para falar bem do Brasil, da picanha. Não precisa. Pergunta retórica. E há uma reportagem publicada há poucos dias pelo New York Times que dá, né, até nome aos bois. Conta essa história e aí ele traz mais informações. E ele fala sobre os bois brasileiros, nossos Nelores, premiados. Você provavelmente nunca ouviu falar nesse sujeito, mas certamente já esbarrou no seu trabalho. Ele se chama Neville. Vou chamar de Roy. Neville Roy Singan. Vou chamar de Roy. Roy. Menino Roy. Ele é americano, tem 69 anos e uma fortuna avaliada em mais de 700 milhões de dólares. Há poucos dias, o New York Times publicou uma extensa investigação mostrando como o Roy gastou centenas de milhões de dólares para construir uma rede global de propaganda para o governo Comuna, aquele país vermelho. E um spoiler, há um braço dessa rede atuando no Brasil. E ele deixa a nota original do New York Times. Tá ali, ó. O New York Times revela que a rede do Roy opera por meio de uma série de organizações sem fins lucrativos, as ONGs, os longueiros, e empresas de fachada espalhadas pelo mundo, direcionando dólares para grupos que produzem propaganda comuna. É o caso do Instituto Tricontinental, que tem Miguel Stedley. Stedley, sim!
filho de João Pedro Stedley, fundador do MST, petista de carteirinha, que na viagem do Dilma pro país comuna, ele estava na comitiva junto com o pessoal do sindicato. Que baita coincidência, né? E do site Brasil de Fato, outro site petista, citado pela reportagem do New York Times. E ele coloca ali o recorte, né? Tá aqui, ó, Brasil de Fato. Ó, Brasil de Fato. Que, né, coloca alguns artigos, né, sobre a terra, né? Babando ovo, passando um pano pro Xi. Interessante. Fala aqui, ó, no Brasil, os recordes, né, os documentos mostram money, ó, voando. Rapaz, sensacional. O Brasil de Fato faz parte da International People's Media Network, uma rede financiada pelo Roy para promover propaganda a favor dos comunas e, eventualmente, pró-países alinhados ao Partido Comunista, em diferentes regiões do planeta. Está ali, ó, Tricontinental Institute. Está aqui, ó, Brasil de Fato, junto com outras mídias. O diretor do Tricontinental é o propagandista Vijay Prashad. Os artigos de Prashad são publicados no Brasil de Fato, no Outras Palavras, no Opera Mundi, site bem conhecido, o Disseu tá sempre lá ao lado do seu amigo Breno Altman, e no Brasil 247. Dispensa apresentações, até o Lula deu entrevista esse ano, né? Aquela que ele falou do Moro, que ele queria F, né? Letra F. Eu lembro. Tá registrado no Atlas. O Roy também é quem financia esse grupo ali, um grupo lá, NCW, vamos chamar assim. Uma organização propagandista que finge independência nas questões envolvendo americanos e os comunas. São signatários deste grupo, do NCW, que o Roy financia. Celso Amorim manda mais do que o ministro de Relações Exteriores do Lula, né? É o que vai para Venezuela em viagem secreta, é que o Lula manda para Noruega, o Celso Amorim tá aí. Stedley, o pai, MST. Elia Jabu, aquele que é o maior pensador brasileiro com conhecimentos dos comunas, né? Parceiros, ganhou o prêmio do melhor livro sobre os comunas escrito fora da terra dos comunas e que agora está assessorando a senhora Dilma Rousseff no Banco dos BRICS e o Breno Altman, um dos melhores amigos do José Disseu. Sensacional. Tá vendo aí? Opiniões independentes. Segundo o New York Times, os grupos financiados por Neville promovem campanhas pró-Pequim, espalham notícias mentirosas, falsas, né, sobre uns países, né, que eles dizem que é parte deles, tudo coordenado. Nesses prints, as trocas de e-mail revelam um conteúdo produzido para defender a posição de Pequim durante a pandemia. E tá ali os e-mails endereçados lá às pessoas na época. Em 2021, no NCW, o Instituto Tricontinental e o Brasil de Fato organizaram um seminário online com a senhorita Dilma Rousseff, o Stedley, Celso Amorim, Elia Jabu. Foi visto por mais de 300 mil pessoas. Não é mole não, viu? Não é mole não, viu? Tá vendo aí, né? Quem é que tem um gabinete do ódio? Quem é que recebe para propagar notícias falsas? Pergunta retórica. O Roy já doou 275 milhões de dólares para essas causas. Como é fácil, né, ser comunista, irmão? As mesmas pessoas participam de eventos interligados pelos grupos financiados dele. Também é fácil perceber que parte do conteúdo exibido no Brasil de Fato é produzido pela CGTN, que é o canal estatal dos comunas. E além da Dilma e do Elias, aquele senhor de óculos parece ministro, parece que é ministro do atual governo. Parece, não sei. Posso estar errado. Tá pequenininho ali, não sei quem, não vou nem falar quem é, porque não quero estar errado. O primeiro nome começa com Sil, termina com Vil, e o sobrenome começa com Al e termina com Meida. Acho que eu já vi ele em algum lugar. E o Roy, que mora em Xangai, fez parte de sua fortuna lá, né? Já trabalhou como consultor de uma empresa
polêmica, investiu dezenas de milhões de dólares em empresas do país. Ele é figura assídua nos workshops de propaganda do Partido Comuna. Aí você vê aqui, ó, o nome dele. Ó, Roy. Tá lá na mesinha, bonitinho. E o Roy, ele é arquiteto do que o Xi chama de, aí colocou lá em mandarim, né? Contar bem a história. Contar bem a história. Narrativas. O seu filho, Nate, mora em São Paulo. Ele assume online, trabalhar para o Instituto Tricontinental e já escreveu artigos para o Brasil de Fato como este. Movimentos populares realizam ato contra ataques políticos dos Estados Unidos. Tá ali, ó. CTB, etc. Toma aí que tá querendo a volta do imposto sindical. Que bacana, né? Essa é a esquerda. Já pensou se a Rede Globo quisesse fazer um documentário sobre isso? Com toda a máquina, a estrutura que a Globo tem, do Profissão Repórter, de fazer conexões, diagramas, música fúnebre ao fundo, trilha original, no Fantástico, no domingo, narração profissional. Tu já pensou? Tu já pensou? Estamos falando aqui de ministros de Estado. Estamos falando de assessores da ex-companheira, não, né? A atual companheira, ex-presidenta Dilma Rousseff, a estocadora de vento, a própria Dilma, Celso Amorim. Não. Este assunto fica restrito na internet. Eu fiquei surpreso até que a Folha de São Paulo soltou a notícia traduzida, mas não entrou com detalhes. Esses detalhes que o Rodrigo da Silva trouxe não estão na nota original. Ele que foi atrás, deu uma escavada. E aí você vê, né? Como é que a esquerda... Vocês sabem disso. Vocês sabem, mas aqui é aquele momento que você pode mostrar um pouco mais de propriedade, que tem números, que tem matéria do New York Times. Não é o blog da direita, não. O New York Times. Talvez o jornal mais famoso do planeta. É aquele material que você pega e você manda pra mim e fala, cara, saiu no New York Times, né? A turma que faz o L, da picanha. Você tá entendendo o que é que tá acontecendo nesse país? Talvez porque ele não vai pra frente. Mas calma que tem mais. Calma que tem mais. Estava eu na minha sofrida rotina, né? Ouvir a esquerda. Se bem que eu não tenho nada contra. Tem alguma galera que pra mim é divertidinha. Não é... O meu problema de ouvir alguns canais de esquerda que eu paro pra ouvir é os histéricos anti-Bolsonaro. Tem uns, meu Deus, assim, o Sakamoto eu não consigo ouvir. Não dá. A Globo News não dá. Mas tem uma da esquerda que eu consigo parar pra ouvir. Porque eles reclamam de Bolsonaro, mas não fala, não é só Bolsonaro, né, Globo? A pauta é Bolsonaro. Não. Os caras falam de assunto diverso. Menos mal não dói tanto. Tem hora que eu fico incomodado, mas falo, não, segue o barco, né? Continua, dá pra escutar. E aí eu estava escutando uma live que ocorreu no GGN, que é o jornal do Luiz Nassif, petista aí pra valer há muitos e muitos anos. E aí eles têm esse programa que é O Mundo é o Moinho, quem apresenta é o Pedro Costa Júnior, e ele chamou o Pepe Escobar. Esse programa foi no dia 17 de agosto. Pepe Escobar é ninguém mais, ninguém menos do que o analista de geopolítica mais respeitado pela esquerda brasileira. Tá sempre no Brasil 47, só esse ano. O Brasil 47 já organizou umas 2 rodadas de palestras no Brasil. Ele não vem no Brasil com frequência, Pepe Escobar. Esse ano, que o Dilma venceu, já veio 2 vezes e aí rodou Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, acho que foi mais algum lugar, apresentando assim em teatros, casa cheia, o negócio todo em universidades. Uma que estava ao lado, inclusive, do Celso Amorim. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Pepe Escobar mora na Europa, estava em Moscou um bom tempo. E olha o que ele disse. Acho que se você vê, inclusive, ele, em quais mídias ele escreve, inclusive mídias da Rússia, eu não acho que ele seja um cara contra o BRICS, né? Eu acho que ele tá do lado do BRICS. Olha o que o Pepe Escobar tem a falar. O que eles estão querendo fazer com os BRICS agora, nesse momento, enquanto a gente está falando? O quê? Eles querem, já acharam 2 cavalos de Troia dentro dos BRICS para minar os BRICS por dentro. Quem? Na cabeça deles é África do Sul e Brasil. E eles estão avançando na Índia também. 3 cavalos de Troia dentro dos BRICS. Eles estão investindo nesses 3 cavalos de Troia. Tá, o que eles estão querendo fazer com os BRICS agora, nesse momento, enquanto a gente está falando? Eles querem, já acharam 2 cavalos de Troia dentro dos BRICS para minar os BRICS por dentro. Na cabeça deles é África do Sul e Brasil.
E eles estão avançando na Índia também. 3 cavalos de Troia dentro dos BRICS. Eles estão investindo nesses 3 cavalos de Troia. Eles. Pepinho tá falando dos atlantistas, do Império. Né? Ele chama de neoliberais. Não. Neoprogressistas, neoliberais. É um nome meio esquisito. Aquele que quer juntar os neocons com os liberais, Partido Democrata. Fala até dos obamistas, hilaristas. Vai, Maria, velho. Mas tá aí. Dilma, cavalo de Troia do Biden. Junto com 2 países. Isso foi dia 17. Hoje de manhã, 4 horas da manhã, Jamil Chad, que a esquerda acusava de ser porta-voz da OTAN, da ONU, ala do governo Lula teme inclusão apenas de ditaduras nos BRICS. Essa é a manchete. Para a expansão, 22 candidaturas já foram oficialmente apresentadas. É o BRICS Plus. E esta reunião do BRICS, gente, é a reunião mais importante do ano, pelo menos do BRICS. É a reunião, cara, para valer, né? O encontro mesmo, que os representantes dos países estarão presentes. Menos o cara da Rússia, né? Esse não vai. Até o Xi tá lá. E o Dilma foi. Assim, é para discutir o mundo ocidental torna assim, com lupa, né? Europa, Estados Unidos, tornam com lupa. O que vai sair disso? Tá lá o Dilma, o cavalo de Troia. E essa discussão do BRICS Plus é criar um grupo forte, porque o PIB do BRICS atual já é um PIB gigantesco, um mercado consumidor gigantesco. Você pega o País Vermelho, você pega a Índia, isso daí já dá uns... Acho que mais de 3 bilhões de pessoas. Metade do planeta quase? Não, metade não, uns 30%. Isso é muita gente, muita gente. Entre os favoritos, na primeira leva, sauditas, Emirados Árabes e argentinos. Na primeira leva, o BRICS Plus. Mas os comunas e os russos não negam interesse em trazer Irã, Egito, Venezuela. Também está na lista Vietnã, Bahrein, Kuwait, Belarus, Cuba e Etiópia. Está todo mundo na lista, querem entrar. Mas, entre os negociadores brasileiros, os cavalos de Troia, um dos aspectos, olha qual é a preocupação do Lula, é que parte da própria política externa do país, do Brasil, o Brasil de Lula, baseada em temas como direitos humanos, a defesa do conceito de gênero, referências diretas à democracia. Democracia, quem não gosta? O medo do PT é isso, ser excluído de declarações finais ou posicionamentos conjuntos. O Lula é ESG, o Lula é woke. O Lula não é mais comum na raiz, o Lula é woke. Woke. Tá com medo, tá lá para sabotar. A previsão é que tais assuntos desapareçam quando metade dos membros for composto por regimes autoritários. Aí veja, com vários governos com posturas ultraconservadoras como possíveis membros, outra preocupação do Lula é de que a pauta da defesa da igualdade das mulheres, direitos, meu corpo, minhas regras, a garantia, né, arco-íris, aspectos relacionados à palavra gênero, possam ser excluídos no debate do BRICS. Então, olha a preocupação. O BRICS está deixando de ser woke. Está deixando de ser woke. Temos que ser woke. Temos que nos alinhar ao Biden. E aí o que o Pepe Escobar fala? 3 cavalos de Troia. Está investindo entre o Biden. Para membros do governo, tal cenário vai exigir que o Brasil não coloque todas as suas fichas no BRICS, né? Vai ter que se dar no colo do Biden. Colo do Biden. E que o país possa jogar também outros tabuleiros. E qual um deles, além do Biden? Um deles seria a aliança com a África do Sul e os indianos. A união dos 3 cavalos de Troia. Pepe Escobar denunciou isso dia 17 de agosto. Um cara que é amado pela esquerda. Amado, assim. Mamam ele. Tá aí a confirmação. O que eu falo pra vocês. Lula, ele continua gostando do Foro de São Paulo? Ama o Foro de São Paulo. Mas pega o Maduro no colo e dá um beijo naquele bigode. Mas o Lula atual, ele não é só o Foro de São Paulo. Não é mais só o Lula comuna. É o Lula comuna, o woke, SG e amigo do Biden.
tá pior do que era. Não é que ele melhorou, ele piorou. Não é que ele mudou. Ele só juntou mais porcaria. Quando você achou que não tinha mais como piorar, piorou. Esse é o governo Lula 3. Esse perfil aqui é de esquerda. Vai lá checar se estiver duvidando. Promete. O que é que promete? O perfil de esquerda posta uma postagem da Embaixada Americana de um evento, né, que vai ter no Brasil. Agenda para um crescimento inclusivo, o woke, do jeito que o Lula está preocupado que o BRICS não vai seguir, e sustentável, ESG. Quem vai estar lá? Flávio Dino, Luciana Santos, ministra, Pachecão, que já é brother da galera, a própria embaixadora, Maria Laura da Rocha, secretária de Relações Internacionais, né? Tiago Barral, também é secretário de Minas e Energia, outro lá que é da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? Do Ministério da Marina. Então lá outro cara lá da... Olha, vice-presidente Shannon Kellogg. Shannon, sabe daquela marca de cereal? Mas tá ali, ó, vice-presidente do Public Policy Amazon Web Service. O que esse cara quer fazer? Eu não sei. Mariana Lisboa, da Suzano. Alberto Wright, que é da Kellogg Brasil. Só a turma SG. É o governo Lula. Governo Lula. Faz o L. Então, olhem bem todos os assuntos que estão sendo colocados na mesa. As prioridades do Lula. Regulação do mercado de carbono. O que a Febraban aprontou. Onde está a Febraban nesse governo. A prioridade está dando para a Marina. A proibição da Petrobras de perfurar a margem equatorial. Você tá vendo CPI das ONGs passando na Rede Globo? Você acha que isso é aleatória? Não tem uma nota. Não, eles sequer cobrem. Pra falar no jornal. Não falam. Tem total silêncio. Não é aleatório. Essa pauta é importantíssima. E o Dilma sabe, para ele ficar de boa na lagoa, ele tem que agradar, né? Tem que agradar os seus amigos americanos, Partido Democrata. Então, acho que dá para ver, né? Em que ponto estamos no Brasil. Começamos mostrando que não dá para falar que tá surpreso com o imposto sindical. Eu acho que uma vez vale cobrar os deputados, né? Que, ó, galera, tem que ficar de olho nisso daqui. E aí o Lira. O Lira só quer emenda, né? Tendo emenda ele aprova. Bolsonaro, esse sim a gente tem que cobrar o deputado, né? Essa história do Valdemar tá demais. E Dilma, Globo e apoio internacional. E como tá a situação, né? Amanhã a gente comenta do Haddad. Tem uma notícia boa para mostrar, mas requer certo tempo. E o último tema é internacional, mas se conecta com o Brasil, até a questão da agenda do woke. Mas por hora eu ficaria aqui. Vou mandar o vídeo da Globo no Telegram. Vou mandar o vídeo do Pepe Escobar. Você pode ir 20 vezes se quiser. Link tá na descrição. E se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Valeu. Tem uma inscrição Atlas Brasileiro, kimpan.com.br. Ele só existe porque vocês apoiam. Tem um funcionário para pagar. E compartilha o vídeo, né? Me ajuda e vota no iBest também. Vota no iBest pra gente derrotar o consórcio. Espero que vocês voltem amanhã, porque eu espero estar aqui amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!